O quanto que a sua empresa está olhando para a gestão dos salários e benefícios? Um tema bem importante para a nossa realidade. Eu sou Rodrigo Monteiro, fundador da In-House HR. Aqui você aprende muito sobre gestão de pessoas e liderança. Vem comigo para a gente falar desse tema que pode fazer toda a diferença no negócio. Olhar para o cenário econômico de um país é muito importante para qualquer organização. No contexto do Brasil, fica muito mais desafiador para os pequenos e médios negócios que muitas vezes não possuem seus departamentos estruturados da melhor maneira. Muitas vezes não contam com um departamento de recursos humanos e ainda mais, ou sequer, eles têm um olhar para a gestão dos seus salários e dos seus benefícios, folhas de pagamento, os custos, as nuances e as minúcias que tem por detrás de todos esses números. Quando a gente fala especificamente da gestão de salários e benefícios, não vou me limitar à visão do negócio. É difícil até encontrar uma boa formação profissional. É raro você ver bons cursos ou uma pós-graduação especializada no tema de gestão de remuneração e benefícios. Se você pesquisar, você vai até achar algumas por aí. Mas quando você olhar a grade curricular, se olhar o conteúdo que está ali, a gente vê muito pouco de técnica, de fundamento, de competências técnicas da área de gestão e benefício. Acho que todo esse conjunto, a dificuldade macroeconômica, a não estruturação dentro das organizações, a dificuldade de uma boa formação profissional, torna a gestão dos salários e dos benefícios, olhar para essa área, um ponto diferencial para as organizações. E esse tem sido um tema que eu tenho levantado e colocado para os empresários com quem me relaciono, com os profissionais de RH, com os meus alunos de uma maneira geral. A gente precisa aprender mais sobre esse assunto tão importante. A gente do RH tende a querer fugir dos números e tudo mais. E eu acho que você já entendeu que não dá mais, né? É estatística, é gráfico, é remuneração, é benefício, está tudo presente na nossa área e a gente não pode mais ignorar. Por experiência própria, eu sei que olhar a fundo os números da organização pode ajudar a muitos momentos difíceis. Fazer uma boa gestão dessa área pode implicar, por exemplo, a não ter que demitir gente, a não ter que reduzir uma área, ou até encontrar os recursos necessários para ter mais pessoas dentro do negócio para poder atender a demanda de trabalho existente. Então, se você quer fazer diferença para a sua empresa, se a sua empresa quer mesmo se manter no jogo, a minha recomendação é: vamos olhar para a gestão dos salários e benefícios. Bora de dica para a gente entender o que a gente faz. Você pode olhar para os dados demográficos da própria organização, olhar para dentro da organização, entender quem é a sua população, quais são as necessidades, a faixa etária da sua população e fazer de cara um questionamento. Eu estou oferecendo o pacote de benefícios correto para o meu público? Se uma empresa tem a maior parte das suas pessoas formada por jovens, pode ser que ela precise ou possa ou tenha a oportunidade de alinhar um tipo de benefício que vai ser mais agradável aos jovens. Um exemplo claro é o plano de saúde, que talvez seja o benefício mais caro de uma cesta de benefícios de qualquer organização. O plano de saúde que eu vou oferecer para as pessoas jovens, aquilo com que as pessoas jovens estão preocupadas em termos do cuidado da sua saúde, é diferente de uma população que já tem família, que está casado, tem filhos, enfim. Não é oferecer qualquer coisa, isso jamais, tá, pessoal? Com muita responsabilidade, nosso trabalho exige muita responsabilidade. Mas é alinhar, certeza que um plano de saúde para pessoas solteiras, mais jovens, ele é muito mais barato do que para pessoas numa idade talvez mais avançada, ou que sejam da mesma idade, mas que possuam família, inclusão de dependentes e tudo mais. Essa é uma boa forma da gente olhar. Sem contar os benefícios flexíveis, vou usar esse nome porque todo mundo usa, mas benefício flexível é um pouco diferente do que a gente vê na maioria do mercado. Qualquer hora a gente fala sobre isso. Mas essa questão dos cartões multibenefícios, né, com um único valor, você poder distribuir, há oportunidades para olhar para isso também. Não é o meu objetivo entrar tecnicamente em cada coisa, mas despertar algumas curiosidades para que você busque atrás. E claro, se precisar de ajuda, pode contar comigo. E que tal se comparar com a concorrência? O que outras empresas estão fazendo? Mas não é outra empresa qualquer. É outras empresas do seu ramo de negócio, do seu porte, do seu tamanho. Tamanho entende aí mais ou menos a mesma quantidade de funcionários, o mesmo volume de faturamento, tá? Porque às vezes tem empresa do mesmo negócio, mas uma é pequenininha, a outra é grandona, e o pequeno quer se comparar com o gigante. E isso realmente não vai funcionar. A ideia não é essa. Tenta entender aí no seu mercado quem são essas empresas e o que essas empresas estão oferecendo.
Não é para ninguém roubar a ideia de ninguém, não. É a questão da colaboração. A gente, como profissionais de RH, a gente precisa se juntar para poder fazer essa compreensão e propor as melhores estratégias, aprender com uma coisa aqui, uma coisa ali, fazer um benchmark na organização, ou seja, o benchmark é ir lá na outra organização e compartilhar e conversar para poder entender o que eles fazem. Eu entendo o que eles fazem e adapto para a minha realidade. Copiar e colar não funciona. Essa parada de me dar um modelo de documento aqui, me passa uma política ali, pode até ser para você se inspirar, mas não funciona. Mas entenda a sua concorrência no sentido de entender o que eles estão fazendo, adaptar para a sua realidade e ver o que é. Trabalhar esse pacote de benefício ajustado. Pode ser que as empresas no mesmo segmento que você estejam fazendo menos e você esteja fazendo demais. Pode ser um fator de retenção para você, mas tudo vai depender. O meu ponto é olhar para o cenário macro e compreender aquilo que você pode fazer para entregar o resultado adequado, o resultado dentro da expectativa e manter o negócio de forma sustentável. Se você vai comparar benefício, você tem que comparar remuneração. Então, quanto se paga para um determinado cargo nesse contexto de empresas do mesmo tamanho, mesmo segmento, mais ou menos a mesma quantidade de funcionários, mais ou menos o mesmo nível de faturamento. Não adianta eu comparar, por exemplo, um analista de RH de uma empresa de 100 funcionários com 1 milhão de faturamento versus uma empresa de 10 mil funcionários com 100 milhões de faturamento. É claro que aquele mercado vai ser muito mais exigente do que esse daqui, tá? Mas eu preciso fazer essa comparação também para entender se os meus salários estão alinhados e o que eu posso fazer. Falei de salário, falei de benefício. É fundamental, de alguma maneira, você tentar se inserir num contexto de pesquisa salarial. A gente aqui na In-House HR está trabalhando alguma coisa nesse sentido, mas se você não consegue comprar um serviço como esse de uma consultoria, você vai olhar fontes como o Glassdoor, vai ver o que outras empresas estão oferecendo, faz uma pesquisa informal no seu networking, na sua rede de relacionamento, para ter uma noção. Eu sei que ainda há um tabu, mas a gente precisa falar cada vez mais do assunto para poder desenvolver e para poder fazer disso uma coisa mais normal. E um outro tabu que a gente tem é falar sobre gestão de salário e benefício com os colaboradores de uma maneira aberta, né? Parece segredo, parece que é proibido falar sobre o tema. Eu entendo o desafio, mas acredito que quanto mais transparência, mais conversa, mais conscientização sobre qualquer assunto, por mais difícil que ele seja, fica mais fácil da gente abordar, principalmente quando você está num momento de crise sobre aquela situação. Tem empresas na Europa, tem empresas fora do Brasil que exercem a prática de colocar a tabela salarial pública lá no quadro da organização e deixar para todo mundo. Tem empresa que coloca a lista de salário das pessoas. Tá, eu não acho que essa é uma cultura que vai ser presente no Brasil por agora. Pode ser que muitos anos na frente. Mas eu acredito que proibir o assunto, não falar do assunto, não conversar sobre o assunto, é a pior decisão que qualquer organização pode ter. Então, a gente do lado do RH, a gente precisa estar bem informado, saber tecnicamente o que a gente está falando, a gente precisa preparar a nossa liderança, porque são eles que vão propagar a mensagem para os colaboradores da organização e encontrar um equilíbrio dentro dessa fala. Eu sempre prezo de que a educação é o melhor caminho, seja lá qual for o assunto. Com isso, eu apresento aí para vocês algumas vertentes que vocês podem trabalhar dentro do contexto organizacional de vocês e ver a melhor forma de adaptar. Como sempre, estou aqui à disposição, precisando, vamos trocar uma ideia. Valeu, um abraço, até a próxima.